Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez aí por nos acompanharem nessa nossa longa jornada aí de sei lá quantos webinários que a gente já fez. Essa é a nossa terceira semana, iniciamos nossa terceira semana de webinários. Tem sido bem legal, né? Uma experiência, acho que muito legal, que realmente é focado justamente nos nossos clientes e como que a gente pode ajudar nossos clientes nos diferentes assuntos que navegam aí o mundo dos transportes. Tivemos papos aí sobre o mercado em si, tivemos papos sobre o mercado de compra e venda de caminhões. Então, teve uma transportadora grande, né, que foi a Transpanorama, muita coisa legal. Hoje eu queria agradecer e dar as boas-vindas aí ao meu amigo Andrés. Boa noite, Bruno, boa noite a todo mundo. Muito obrigado aí por aceitar nosso convite, por estar aqui com a gente. O Andrés é o CEO da Multiseguros, e aí a ideia hoje vai ser um papo bem legal para a gente falar sobre seguro de carga, né, que a gente sabe que é um assunto que ele é sensível, mas necessário, e vai ser um assunto bem legal para a gente discutir aí. Tem muita coisa legal, e no final o Andrés separou até umas dicas que acho que vai ser muito legal também para o pessoal ter, de dicas de como melhorar a negociação, de como conseguir, obviamente, o melhor seguro de carga para vocês, tá bom? Aproveitando, eu sempre falo, mas só para não esquecer, quinta passada eu esqueci de falar isso no começo, esse webinar, ele está sendo gravado, né, assim como todos os outros, então a gente vai mandar para quem não conseguiu participar ou para quem não conseguiu pegar tudo, fiquem tranquilos que a gente vai mandar esse material depois, toda a gravação, tudo certinho. Aliás, vamos mandar de todos os webinários. E também, aqui à direita, né, tem a opção, algumas pessoas já deram boa noite aí, e tem a opção de, obviamente, comentar e fazer perguntas. A gente vai abrir para perguntas no final desse nosso papo, tá bom? Então, por favor, interajam, fiquem à vontade. A ideia é um espaço justamente para vocês mesmo. Então, mais uma vez, boa noite aí, Andrés, muito obrigado pelo papo. Papo de hoje sobre coronavírus e o seguro de carga. E aí, antes disso, acho que seria legal, né, se você puder explicar um pouquinho para todo mundo, o Andrés, que é o CEO da Mutus Seguros, que, aliás, é uma solução que, para mim, eu acho fantástico. Andrés, se você puder explicar para o pessoal aí que está aqui com a gente, o que é a Mutus, como que funciona, qual que é o posicionamento, acho que pode ser legal. Legal, gente. Primeiramente, Bruno, obrigado pelo super convite, pela equipe da Fretebras também. E obrigado a todo mundo aí que dedicou parte aí do seu final de dia para poder me ouvir, enfim, e espero que possa ser muito, muito valioso esse momento. Como o Bruno já apresentou, eu trabalho na Mutus Seguros, sou o CEO e fundador da empresa. A gente se posiciona basicamente como uma corretora digital de seguros, tá? Mas mais do que isso, nós somos uma empresa de tecnologia que trabalha em favor de ser muito mais eficiente, tanto na visão do cliente, como na nossa visão como operacional e para seguradoras. E por que eficiência é tão importante nesse mercado? Até a gente, é uma brincadeira muito interna nossa, porque querendo ou não, assim como o seguro, assim como taxa de empréstimo, é que nem unha, a gente tem que estar toda hora cortando esses custos e reduzindo. Então, a Mutus, ela se posiciona, né, como uma corretora focada em seguro de carga, e busca ser a mais eficiente possível para justamente conseguir as melhores condições para os nossos clientes, condições para parceiros, ser realmente uma ferramenta diferenciada. Então, tudo que a Mutus faz, ela orbita justamente em como a tecnologia consegue ajudar. E muito das dicas que a gente vai passar, eu selecionei 7 dicas, tá, para passar para vocês. A gente aplica isso dentro da nossa ferramenta, dentro do nosso sistema, para justamente buscar essas renegociações ou negociações bem positivas para o transportador, para o embarcador, em alguns casos até para o autônomo.
Boa. Vamos deixar para o final, porque eu quero deixar a parte boa, a gente deixou para o final. Aí, senão o pessoal vai embora logo depois das dicas. Pô. Não, segurem até o final, porque a melhor dica é sem dúvida a última, tá? Essa aí eu não tenho a menor dúvida que todo mundo sabe fazer muito bem, se souber como, né, que tem que fazer, e não ter vergonha para fazer. Boa, maravilha. André, eu queria começar aí, primeira pergunta, para a gente explorar um pouquinho melhor. A gente sabe, obviamente, enfim, é um cenário difícil, tem a questão do coronavírus, e eu queria entender de você como que você vê esse momento, né? Como que ele impactou no risco da carne, tá? Então, a dúvida é, putz, por causa do coronavírus, aumentou a sinistralidade, diminuiu a sinistralidade, ou não teve impacto nenhum? Você consegue explorar um pouquinho melhor isso? Claro. Assim, de forma geral, tá? O que é perceptível, tá? A dificuldade, obviamente, financeira das transportadoras ficou mais claro, até porque normalmente o seguro ele tende a ser, como ele existe uma fatura mensal, ele tende a ser negociado prazos ou deixa algumas parcelas inadimplentes para poder seguir. Então isso ficou mais visível nesse momento, né? Para seguir a operação e seguir com cobertura, porque até tem um nível de risco, digamos assim, de inadimplência aceitável pela perspectiva da seguradora. Mas de forma geral, a movimentação das transportadoras como um todo caiu, tá? Só que isso, interessantemente, não tem afetado a sinistralidade, ou seja, não houve um disparo de sinistralidade. O que mudou muito que se continuar um cenário de caos social, tá? E aí sim, né, por consequências dos lockdowns ou né, do travamento da economia, a matriz de roubo de risco começa às vezes mudar. Por exemplo, a gente teve um caso muito emblemático que foi o roubo de máscaras dentro do aeroporto de Guarulhos, né, ou nas proximidades ali. Então, assim, mudou-se os focos, né? As seguradoras já estão muito mais atentas a estas mercadorias que estão sendo mais transacionadas, porque o governo está comprando mais, ou seja, o mercado está muito mais aquecido para esses equipamentos médicos, esses equipamentos relacionados, né, com a própria pandemia. Mas, de forma geral, é até interessante que, fora isso, a sinistralidade que já vinha em queda para efeito de roubo não mudou. O que muda é ficar mais atento, que se caso esse caos social aconteça, isso em algum momento vai impactar na taxação que as seguradoras têm. O que eu posso afirmar é que algumas seguradoras, inclusive, já estão declinando riscos de álcool em gel ou de máscara, por conta justamente desse apetite do mercado assim, querendo ou não, vamos dizer lá, o crime organizado, ele também tem as suas dificuldades. Então, quando ele entende que ele tem uma facilidade, uma saída maior de um tipo de mercadoria, ele tende a migrar para isso. Então, fiquem muito atentos para quem está realmente operando com esses insumos, digamos assim, essenciais aí relacionados à própria pandemia, tá? É um bom ponto, assim, é até triste, né? Porque, querendo ou não, obviamente, a gente sabe que o Brasil e o mundo inteiro está precisando muito desses produtos, mas, obviamente, é aquilo, né? Isso cria movimentos oportunísticos aí de, obviamente, ladrões, porque as cargas viram mais visadas, né? Então, essas cargas de Exatamente. álcool em gel, luva e por aí vai, acaba visando mais. Assim como todo mundo está se reinventando, eles também tentam se reinventar nesses momentos. Eles tentam se reinventar. E uma coisa assim também, que é o que você falou, a gente também observou isso, a gente veio aí nos papos falando um pouco, é o que você falou, a questão de diminuir bastante a quantidade de transportes, né? Então, em abril, a gente viu uma queda brutal, foi uma queda de 40% mais ou menos, nos fretes publicados aqui na Fretebras. Agora, em maio, em primeira mão aí para todo mundo, por sorte, o mercado já está começando a retomar, então a gente já vê uma melhora nas cargas, mas obviamente a gente sabe que ainda tem um caminho aí para ser percorrido. Obviamente com isso, né, assim, um efeito disso é que os produtos acabam ficando mais estocados, né? Então você tem produtos que acabam não saindo, enfim, via de regra, por mais que mudou um pouco a matriz, ainda tem muita coisa que acaba ficando um pouco mais parada. Esses produtos estocados não representam um risco do ponto de vista de roubo de carga por ficar mais tempo, coisa do tipo, não? Com certeza, tá? Assim, e ainda principalmente se a transportadora ou a empresa de logística não estava adaptada ou preparada para esse momento.
Até porque, assim, este tipo de seguro, ele não necessariamente ele se relaciona ao seguro de carga, existe sim uma cobertura que tu consegue estender para esse tipo de operação, mas normalmente existe muita pouca aceitação do mercado para esse tipo de risco. E principalmente para quem não está preparado para isso, para não ter, né, os gerenciadores de risco, o controle de acesso, o controle, né, portaria e tudo mais, diversos requisitos, isso pode ser um bom momento para que esses roubos possam acontecer. Mas é claro, aí vai muito da oportunidade, vai do tipo de mercadoria, mas sim, com certeza isso fica bem latente, tá? É aquela coisa do que conversou um pouquinho antes, né? Ou seja, o mercado do crime também se organiza para mudar um pouco o foco de acordo com o momento. Então, se você está cuidando, está trabalhando com esse tipo de mercadoria, fique mais atento, porque, sem dúvida nenhuma, eles podem tá de olho, tá? Legal, beleza, boa. Obrigado. Mudando um pouco agora de foco, né, e tentando olhar para uma ótica mais de mercado, como que você vê e como que você tem observado o mercado de seguros de carga nesse momento? Né? Assim, você tem várias variáveis, obviamente, que podem impactar, né? Acho que a própria questão do volume em si diminuiu a quantidade, aumentou a quantidade de contratações. Acho que essa é um primeiro ponto. E também, até uma curiosidade, porque querendo ou não, e aí me corrija se estiver errado, mas eu entendo que a lógica do preço, ela obviamente ela é muito variável também em função da sinistralidade do momento. Então, até por você falar que a sinistralidade, talvez, de forma geral, ela não sofreu muito impacto, mas será que o preço também se manteve? Ou só porque caiu muita demanda o preço subiu? Como que está essa dinâmica? Isso até é um ponto bem interessante, falando em condições de preço em momento, tá? As seguradoras hoje, elas vivem numa pressão muito grande, porque antigamente, né, com a soma desses prêmios pagos dos segurados para elas conseguiam usar esse dinheiro para aplicar em aplicações financeiras e ganhar aí 14, 16, 20% ao ano. Esse cenário agora já não acontece, então elas precisam ser cada vez mais eficientes. Então eles estão olhando cada vez mais a sinistralidade de forma geral, só que daí não é só de roubo que vive né, que se tem sinistro, tem tantos outros sinistros como avaria, às vezes uma má amarração da mercadoria, assim, tem outros eventos, né, que geram, na verdade, às vezes até muito mais desses sinistros, né, ou seja, tombamento de carga, do que propriamente dito roubo. Então, assim, as seguradoras, elas estão olhando para isso, elas sempre tentam se antecipar, mas na maioria das vezes ela espera acontecer esse cenário para de fato mudar preço, tá? Do ano passado para cá já houve uma grande redução no índice de roubos de mercadorias, talvez para uma posição mais firme que o governo adotou em relação a isso, mas o grande ponto é que isso ainda também depende muito do tipo de transportadora, as regiões que atua, as mercadorias que usam, estranhamente, a gente tem visto, claro, grandes empresas têm conseguido condições excelentes, porque as seguradoras ainda precisam, né, de preços competitivos, mas algo que e aí vai muito das dicas que eu vou passar depois, mas assim, pequenos transportadores têm conseguido, pequenos e médios têm conseguido seguros com preço bem diferenciado, muito porque também eles estão mudando com o tempo, ou seja, eles estão sendo mais claros das necessidades que a seguradora tem de informações, estão sendo mais claros, estão se informando muito mais, e isso está ajudando de forma geral. Então, a seguradora, ela já está pressionada por sinistralidade de forma geral, ou seja, já é uma sinistralidade que gira em torno de 60%, 70% da carteira. Então a seguradora já fica muito com o pé atrás, mesmo que tenha mudado o cenário. Então ela vai reagir sempre um pouquinho mais, tá? Ela vai gerar uma massa de dados ao longo desse ano para começar a mudar taxas depois, tá? Então, na realidade, assim, a parte bacana é que quem já tem um seguro contratado, já com uma excelente condição, a seguradora não vai renegociar isso, a não ser que tu comece a ter sinistro em cima disso. E é claro, justamente a pergunta que possam fazer, mas será que eu estou com a melhor condição? E aí, enfim, aí tem várias respostas a isso, né? Não sei se eu respondi Beleza. claramente, Bruno, a tua dúvida, mas a percepção do segurador é sempre cautela, tá? Algumas se anteciparam a questão dos possíveis roubos das mercadorias relacionadas ao Covid, mas a maioria delas, elas assim, seguem ao natural, olhando muito o momento de que assim, tem muita inadimplência, tem sinceridade, apesar de estável, a turma parou de pagar, então elas estão com mais apetite para ir ao mercado e buscar novos clientes, até porque, querendo ou não, até faço uma pergunta aqui, que
o pessoal do chat aí pode me responder, né, quantos de vocês de fato têm um seguro contratado? Porque assim, ainda é uma pequena parte aí do mercado, não sei exatamente o público aqui, mas é muito interessante saber, porque assim, aqueles que nunca contrataram talvez tenham uma boa oportunidade para isso, porque as seguradoras estão com bastante interesse no mercado. Eu vou até fazer um teste aqui que eu nunca fiz. Abrir uma pesquisa aqui. Como é que isso funciona? Vamos lá, quem sabe faz ao vivo, né, Bruno? Quem sabe faz ao vivo. Pronto, disparei. Vamos ver. Dá para responder aí, pessoal? Os números aí, a gente consegue ver. É interessante esse número. Enquanto o pessoal responde, até. Eu fiquei bem impressionado que você falou que a sinistralidade é alta, né? 70%. Às vezes assim, eu sei que eu estou falando, acredito eu, já para um público majoritariamente de transportadores, enfim, de qualquer forma lidam com caminhão no dia a dia, então acho que assim, para mim é bem claro. Mas às vezes fica muito a percepção de que, sabe aquela ideia assim, deu uma batidinha no caminhão, libera o seguro? Às vezes diz assim, só porque tem o seguro, deixa a seguradora pagar. Então, assim, tem muito disso do mercado, tá? Não é uma pesquisa de mercado, é mais uma percepção que a gente tem de que às vezes lidam assim, com pouco interesse a respeito do próprio histórico que tem na companhia, até porque a seguradora, ela ganha dinheiro com isso, né? Então ela gosta de clientes bons, ela não gosta de não pagar sinistro, ela não gosta de pagar sinistros errados. E aí eu acho que vai um pouco aí das dicas que eu vou passar aí na sequência. Legal, beleza, boa. Até, fiquei impressionado aqui, viu, André? Porque você falou que a maioria, acho que a gente não representa o mercado, então eu fico até feliz aqui que os clientes aqui da Fretbras, quase 60% têm seguro de carga contratado. Então, acho que realmente assim, mostra, para mim, eu fico bem positivamente surpreso, porque acho que é uma coisa legal que o pessoal realmente tem se precavido, né, e obviamente, tomado esse tipo de cuidado para evitar maiores problemas. Né? Então, acho que... Exatamente. Porque às vezes um sinistro só é o suficiente. Eu já conheci muito, assim, até porque eu trabalhar isso desde pequenininho, tá? Eu fui nascido e criado dentro de uma corretora de seguros, que existe há 40 anos já. Assim, a Mutus não é essa corretora, mas fui nascido lá. E eu tenho um monte de história triste aqui que a gente pode passar uma noite conversando aqui de clientes que tiveram prejuízos irrecuperáveis por conta de um único evento. Então, é bastante interessante. Mas assim, que bom que é a maioria, mas querendo ou não, chama atenção que são 40% que não tem. Né? Ou seja, que correm o risco do sinistro. Mas assim, fico feliz que vocês a Fretbras, sem dúvida, tem feito um trabalho educacional positivo, que a turma está se conscientizando em ter o seguro. Né? Boa, tem até um cliente que é seu aqui, ó. O Ricardo aqui falou que ele é segurado junto a Mutus aí. Ó. Legal. Legal. Mas assim, enfim, tô louco para entrar nas dicas aqui, mas não sei se a turma está na expectativa. Eu tô segurando, você está vendo que eu estou te segurando. Não, tranquilo. Você comentou a questão do preço, mas eu até queria entender um pouco do volume. Né? Você vê que, por causa desse momento, obviamente caiu a quantidade de transportes, mas, via de regra, caiu a quantidade de buscas por seguros de carga por conta desse momento, não? Assim, isso até é interessante, que a Mutus trabalha de um formato muito diferente, então a quantidade de empresas que nos buscam por seguro, ela é naturalmente alta, até porque a gente trabalha bastante a parte de conteúdo, né? Até para quem não conhece a detalhes, vocês já ouviram falar num site chamado Frete com Lucro, .com.br, é um portal de conteúdo da Mutus, e a gente tenta trabalhar bastante aí a parte educacional, né, em assuntos que não são necessariamente a seguros, mas que são características aí do transporte como um todo. A gente notou que as decisões estão mais atrasadas, ou seja, a turma não está querendo tomar decisão no momento. De forma geral, isso é até relatórios que a gente recebe do próprio Google, e aí até, enfim, grupos de tecnologia que a gente recebe, a demanda por palavras de seguro
ou seja, demandas que relacionam a esses assuntos, ela caiu algo em torno de 30%, 40%, tá? Já tem se recuperado. O que tem se buscado muito é justamente a seguro de vida, né? Ou seja, por conta do Covid, eu acho que as pessoas lembraram que, obviamente, todo mundo tem um fim em algum momento, né? Mas isso acaba buscando mais. É muito comum que em crise, seguro-saúde e seguro de vida começa a ser mais buscado. Não são, seguro de vida a gente até trabalha, mas seguro-saúde não, mas a gente sabe que isso tem impactado bastante, e a turma tem buscado bastante. Entendi. Acaba sendo a dinâmica um pouco do que tem no mercado aí mesmo. Acho que é um movimento natural, né? Mas, enfim, espero também que agora retome, agora que a gente tem visto um pouco da retomada. Acho que é cedo para falar, né? Enfim, tem muita incerteza ainda, mas esperamos aí, obviamente, que volte em breve, tanto o nosso mercado de fretes, e aí, como consequência, o mercado de seguros e todos os outros aí que nos envolvem. Exatamente. Vamos falar, então, um pouquinho do ponto-chave aqui, acho que seria legal. Então, a gente até, Andrés, a gente teve um papo na semana passada, que foi muito interessante, que foi justamente sobre educação financeira, né, e como as empresas, as transportadoras, elas podem se preocupar com isso e como que elas conseguem se planejar para reduzir custo e conseguir sobreviver esse período, né, um período que a gente sabe que, obviamente, reduziu bastante o faturamento de várias dessas empresas. E a gente acabou também de falar que, obviamente, naturalmente por conta disso, parte da demanda por seguros e de vários outros custos que as empresas têm também acaba sendo reduzido, cortado e por aí vai. Como que a gente faz? Né? Como nesse cenário aí que as empresas elas precisam de um seguro, a gente sabe dessa importância, você acabou de falar que já viu várias histórias tristes, né, de empresas tendo que fechar por causa de uma sinistralidade, e a gente sabe que seguro de carga, o valor, geralmente o valor movimentado das cargas, ele acaba sendo alto, né? Como que a gente, como que as empresas que estão aqui, as 38 pessoas que estão aqui com a gente acompanhando aí, que a gente pode fazer, como que a gente consegue, tanto para um seguro que a gente já tem, né, acho que esse é o primeiro ponto, a gente já tem lá um seguro, como que eu consigo renegociar esse seguro da melhor maneira possível, se isso é possível ou não, até, obviamente, uma busca, talvez, para quem não tem, para esses 40% que não tem, numa busca de um seguro que vale a pena, que faça sentido e que eu não vou ser operado aí ainda mais nesse momento. Né? Exatamente. Então, assim, entra muito totalmente nessas dicas que eu separei, e elas são válidas tanto para quem tem uma apólice, até porque por mais que a apólice esteja vigente, nada te impede de que questione elas, tá? Então, assim, ou seja, questione a taxa, questione quando mude alguma coisa. Então, para quem está buscando ou para quem está renegociando uma condição de apólice, essas dicas elas são exatamente as mesmas, tá? Então aí, enfim, se tu me liberar agora, eu eu já começo a abordar elas Vamos etapa por embora. O pessoal etapa. está esperando aqui, vamos falar disso sim. Legal. Então assim, gente, seguradora ela vive basicamente de informação. Tá? É um princípio chave. Quanto mais informação a seguradora tem a respeito da tua operação, quer seja uma informação boa, quer seja uma informação ruim, né? Porque tem um lema bem comum, né, do mercado. A seguradora não gosta de pagar sinistro. De fato, ela não gosta de pagar sinistro quando o transportador diz que trabalha com carne de gado e no final ele está transportando peixe. Isso, na visão da seguradora, não é uma fraude, mas é como se fosse para ela, então ela dá direito para que ela recuse. Então, tudo começa com algo chamado, né, que ninguém gosta, eu brinco, né, ninguém gosta de responder questionário, a não ser aqueles da época do colégio, pelo menos na minha época tinha, né, o questionário que cada um dos colegas preenchia só pela vontade de saber o que o outro pensava. Mas assim, no final do dia, começa por ali. Assim, ser extremamente preenchido e bem detalhado e aí são dicas gerais, tá? O questionário em si que vocês preencheram para fazer uma cotação de seguro de carga, e tem, enfim, corretores que usam de N formas diferentes, mas assim, quanto mais detalhe, melhor, porque ele também, inclusive, ele é usado na hora do sinistro. Se a seguradora tem algum questionamento, ela busca este documento, olha o que foi preenchido e diz se paga ou não paga aquele sinistro. Obviamente, olha as condições da pólice, olha tudo aquilo. E outra, quando a seguradora usa aquele questionário para analisar, ela basicamente, se ela não entende tua operação,
Se eu não entendo, eu cobro mais caro. Se eu entendo, eu vou cobrar um preço justo e vou dar cobertura. Então, assim, a minha sugestão é sejam sempre transparentes, porque a seguradora, existe um dado no mercado, claro, se não é um dado, é um dado muito de percepção de mercado, de conversa ao longo dos anos da seguradora, que 25% dos sinistros pagos pelas seguradoras, elas têm ciências de que são fraude, mas não conseguem comprovar. Então, elas são espertas nisso porque elas não querem pagar aquilo que é errado. Então, ser transparente é justamente, pô, eu opero com um animal vivo, então eu deixo muito claro que é animal vivo e deixo ter a certeza que a seguradora vai nos dar cobertura por aquilo. E principalmente, a seguradora analisa histórico, né? Mas a fotografia do momento, ao invés de manter essas informações, aí é muito relevante, mas eu vou entrando aí no detalhes das dicas. Turma, se vocês quiserem, aí fica Bruno aí também como conduzir, se quiserem perguntar, a gente deixa as perguntas por final, eu vou elencando aí a fim nas dicas, tá? Tá bom. Não, acho que se o pessoal quiser, já fica aberto aí, se o pessoal quiser já perguntar, a gente já vai falando. Até eu tenho uma pergunta em relação a isso, de novo, totalmente curiosidade minha, agora que você estava falando. Isso, acho que duas dúvidas que surgiram nessa frente. Acho que, obviamente, faz total sentido, né, você ser super transparente, mas a primeira dúvida é, vamos lá, eu contratei uma pólice de seguro, e aí, do meio do nada, eu quero abranger um novo produto. Eu preciso voltar lá na minha pólice e renegociar ou fazer um adendo na pólice? Acho que essa é uma primeira dúvida. E a segunda dúvida é, no cenário em que eu tenho um produto, essa não é a minha situação, mas que é um produto que é mais barato, ou seja, que teoricamente é mais tranquilo, já estaria coberto por eu estar coberto por produtos mais caros ou não tem nada a ver? Tá, assim, tudo tem a ver, tá? Assim, inclusão de produto, como é que funciona o sistema, a organização das apólices de seguro de carga? A seguradora ela te pede obviamente, diversas informações a respeito da tua operação, que é a fotografia do teu momento, ou daquilo que vai ser o momento na sequência da tua, um contrato novo que tu está tentando pleitear, mas todas elas têm uma premissa, que elas cobrem tudo aquilo que elas não excluírem. Então elas têm que entender exatamente o que tu opera. Então, aí vai muito de se visitar a apólice que cada um tem para olhar se, bom, esta mercadoria ela está enquadrada dentro daquelas condições de riscos excluídos, sim ou não. Se não estiver, você está coberto. Então, assim, isso assim, é inquestionável. O que a gente faz, assim, porque querendo ou não, quando a gente fala de abertura de um processo de sinistro, ele não deixa de ser um processo, não é um processo jurídico, mas ele é um processo administrativo. Se é uma mercadoria com valor elevado, se é alguma coisa que até para te sentir mais seguro, vale a pena pedir para a seguradora incluir aquela informação ali. Mas na prática, por exemplo, você tem lá armas e munições. Se tu não for carregar armas e munições, for a única exclusão, tu só não pode carregar aquilo, o restante está permitido. E aí vai de saber se está dentro enquadrado das coberturas, ou se tem algum sublimite, ou algum tipo de característica, aí vai se tem uma pólice de acidente e uma pólice de roubo, para fazer exatamente as questões de gerenciamento de risco. Então, não necessariamente precisa incluir o produto, né? Ele tem que ter certeza de que aquele produto ele não está numa das ressalvas da exclusão. Perfeito, tá claro. Boa. Tu fez uma outra pergunta que eu acho que vai ficar mais claro nas sequências das dicas, tá? Então, assim, eu tenho uma dica, a dica número 1, tá? Verifique sempre se as regiões para onde tu está viajando, elas não estão desatualizadas. Quando você preencheu aquele questionário lá atrás, você disse, olha, eu carrego Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, que aí já coloca assim um alerta, né, por causa da sinistralidade, faço Rio Grande do Sul, Acre, a seguradora, ela analisa essas informações e se estão desatualizadas, ela usa para percepção de risco. Então, assim, minimamente, uma vez por ano, tem que visitar essa seguradora para tentar atualizar essas informações, porque o que conta nisso? Tá? A seguradora avalia a distância percorrida, a qualidade da rodovia, a sinalização dessa rodovia, o histórico de acidente e que tipo de acidente, o índice de roubo em cada região. Então, a seguradora, ela usa tudo isso. Então, se tu basicamente tinha uma operação, aí vamos usar um extremo, tá? Focada só na cidade do Rio de Janeiro, o índice de sinistralidade é 1. Se tu for trabalhar com uma cidade dentro do Mato Grosso do Sul, assim, é completamente diferente. Então, às vezes tem até muito parecido com seguro de automóveis. Às vezes tu tem o teu CEP da tua residência no bairro A e no bairro B já tem uma diferença de preço de 50% do preço. Por quê? Porque o índice de eventos X acontecem mais no local B do que no local A.
e vice-versa. Então, assim, se vocês não fazem isso há um bom tempo, vale a pena revisitar isso. Ou seja, demonstrar para a seguradora que tu tem conhecimento da tua operação e que tu sabe quais são essas distâncias, quais são essas rotas, porque a seguradora, ela basicamente, ela compila todos esses dados de sinistros, tanto dela quanto de parceiros, para poder precificar. Então, o que pode acontecer é tu tá com uma precificação defasada em relação àquilo. E isso funciona para o bem e para o ruim também, tá? Porque daqui a pouco tu tá, estou operando dentro do Rio de Janeiro. E aí minha taxa fica... Aí vem muito de vocês ponderarem também aquilo que se faz sentido mexer ou não mexer, tá? Mas, assim, a gente sempre recomenda, porque quanto mais transparência tu trabalha com a seguradora, eu já tive sinistro de carga que não ia ser indenizado e passou a ser indenizado comercialmente pela transparência na qual a gente conduziu o processo. Então, claro, não dá para se fiar por isso, mas no final do dia pode acontecer que tu dependa de digamos assim, uma percepção de transparência e de honestidade perante a seguradora. Isso, de fato, ajuda muito, tá? Legal. Boa. Bom, vamos para a dica 2? Alguma dúvida até aqui? Tem uma pergunta do Ricardo, mas, Ricardo, a gente pode deixar para o final? Acho que até para conseguir passar por todos os pontos aí, a gente vai retomando, tá bom? Manda bala. Beleza. Dica número 2, reavalie o tipo de mercadoria que tu carrega, tá? Assim como as rotas, a classificação que as mercadorias têm, ela impacta na percepção de risco da seguradora. Isso tende a mudar de tempos em tempos, tá? Tem seguradoras que atualizam isso mensalmente, tem algumas que atualizam semestralmente, e sei de seguradoras que atualizam isso quase diariamente, tá? Então, a gente precisa atualizar essa falta de mercadoria, porque daqui a pouco tu tá lá detalhando que tu trabalha com eletrônico, só que tu nunca, faz 6 meses que tu não opera com eletrônicos, porque tu perdeu o contrato, ou mudou, ou começou a trabalhar com outra mercadoria, e isso faz toda a diferença. E acima disso também, assim, de manter atualizado isso, porque o índice, né, o tipo de eventos muda com o tempo, sejam detalhistas. É muito comum, e aí é outra brincadeira interna que a gente usa, é comum a gente receber uma ligação ou, né, uma solicitação pelo nosso site, que basicamente o cliente ele me diz: Andrés, eu preciso de um seguro de carga. Eu pergunto: legal, me conta um pouco da tua operação. Olha, eu sou uma transportadora de secos e molhados. Eu falei: oh, maravilha, então o preço é Y. Ou seja, se eu não consigo entender bem a operação, eu não consigo defender isso perante a seguradora. Eu vou dar um exemplo bem, assim, um exemplo que eu uso aqui no nosso dia a dia. Se vocês me disserem: Andrés, olha, eu trabalho com proteína animal, é uma informação, tem uma certa qualidade, mas ela é nem perto de tu dizer: tá, beleza, então, que tipo de proteína animal? Eu trabalho com carne, ok, mas eu trabalho não só com que tipo de carne? Com carne bovina, perfeito. E essa carne bovina, ela é congelada, enfim, qual é a estrutura dela? Então é uma carne bovina congelada, em pedaços, embalado a vácuo. Opa, o grau de percepção é muito maior. Tá? Aí vou aprofundar um pouco esse exemplo para te ver que assim, a percepção da seguradora muda completamente. Isso eu afirmo para vocês, tá? Porque ela consegue entender a tua operação mais no detalhe. Então, se a gente for dizer assim, aí eu vou chegar no limite aqui do que eu consegui, minha criatividade levou, tá? Eu opero com carne bovina congelada em pedaços, embalado a vácuo de 1 quilo para a operação do Burger King. Perfeito. Aí a gente tem uma informação super qualificada. A questão precisa ser sempre neste detalhe? Não seriamente. A questão quanto mais informação a gente entende, o Burger King, nesse exemplo aqui que eu estou dando, nome referência a qualquer fast food aí também, tá? Quanto eu me dediquei a dar de informação para a seguradora retribui, porque ela entende que a operação, beleza, ela entende a estrutura dessa embalagem da mercadoria, ela entende de como é armazenado isso, e entende para quem é. Então é diferente de tu carregar para o açougue da esquina e carregar para o Burger King. A percepção da seguradora muda, porque provavelmente o Burger King tem um cuidado maior com a sua carga do que o açougue da esquina. Enfim, então faz toda a diferença vocês detalharem ao máximo isso. Então, isso vale tanto para quem está contratando, para quem está revisitando, tá? Então, isso inclusive é tanto uma preocupação que a gente tem, que a gente tenta, de formas criativas, incentivar que a turma, através da nossa plataforma, possa informar a maior quantidade de informações
a respeito da carga que faz, para a gente aí sim justificar e conseguir perante a seguradora uma condição boa. É claro que tu pode ser assim, bom, eu trabalho com armas e munição, pode ser ruim, mas é pior, é melhor tu ter um preço justo, mas com cobertura, do que tu ser um preço barato sem cobertura. Então aí fica essa dica 2 aí como crucial. Esse é o famoso barato que sai caro mesmo, né? Exatamente. Tem uma apólice, vai lá e tem uma apólice. Aí fica uma dica, não sei quantos, se a gente fez a pesquisa aí, mas de embarcadores, mas assim, fica a dica para embarcadores, tá? Vejo muito embarcador que recebeu uma vez na vida a apólice do transportador e nunca mais checou se aquela cobertura tá vigente ainda. Se a apólice tá paga, se tá adimplida. Então, assim, já aconteceu para na hora de tu bater na porta do transportador para pedir o sinistro do evento em si, o embarcador ficar totalmente dependendo aí da boa vontade ou, né, da liquidez da transportadora e de quitar isso. Entendi. Essa é uma dica adicional aí. Um bônus. Um bônus. Posso seguir, Bruno? Pode seguir. Tem as perguntas aqui, Maicon, Miguel, fiquem tranquilos que a gente vai responder, tá? Tranquilo. Aí que a gente responde no final. Beleza, a dica número 3, gerenciamento de risco como prevenção. A maioria das transportadoras, enfim, do nosso dia a dia, talvez não seja uma amostragem geral do mercado também, mas assim, é um erro pensar no gerenciamento de risco apenas quando a gente fala de roubo de carga. Gerenciamento de risco, ele também ajuda, hoje existem empresas no mercado, e aí, enfim, são algumas que fazem isso, que elas podem medir a qualidade da direção que o motorista está tendo dentro do caminhão. Né? Ou por via de aplicativo, ou pelos próximos sistemas que alguns dos veículos mais novos têm, e conseguir, inclusive, ranquear quais são os motoristas com mais propensão de acidentes. E outra, trabalhar também com gerenciamento de risco, aí envolve, na realidade, basicamente 3 eventos, né? Consulta e cadastro de antecedentes de motorista e ajudante, os próprios equipamentos de rastreadores e quem monitora isso. As seguradoras sabem quem monitora bem, por isso que ela homologa alguns que passam no crivo de tecnologia deles. E é claro, nem sempre são as mais baratas. Mas olhem isso como uma qualidade. Algum tempo atrás eu estive visitando uma seguradora, e eu não vou entrar no detalhe, mas ela basicamente, a seguradora queria entender por que a operação daquele embarcador em especial tinha alta sinistralidade no transporte nacional e uma baixa sinistralidade no transporte internacional. E aí, literalmente, a seguradora foi visitar a operação do cliente para entender, porque era uma conta realmente bem expressiva para a seguradora, e ela basicamente viu que o cuidado com as mercadorias para mandar para exportação era completamente diferente, e o cuidado é que eu divaguei um pouco aqui, mas assim, acho que é uma dica importante, o cuidado da mercadoria, desde da forma como tu assenta ela, como tu prepara ela para a viagem, isso para mim, na minha visão, é gerenciamento de risco, tá? Porque assim, de forma geral, não é gerenciamento da prevenção da pólice, mas tu mitiga risco e ajuda para que esses eventos não aconteçam, não simplesmente bota na conta do seguro. Até porque tem uma das outras dicas que eu falo que é cuidar do bom cadastro. Então assim, e consulta e cadastro, de fato, impedem que muito, vamos dizer assim, a palavra malandro, que já tem histórico ou vínculo com antecedentes criminais relativos a roubo de cargo, façam a operação de vocês. Então, é muito importante trazer para perto e saber quem são esses bons motoristas. Tá? Então, por isso que a seguradora pede isso. E outra dica em relação ao gerenciamento de risco, cada seguradora tem requisitos diferentes. Então, assim, não adianta só olhar para o prêmio, não adianta olhar só para o prêmio mínimo ou para a taxa. Em alguns casos, a gente consegue reduzir o custo do cliente simplesmente elevando os requisitos para que se precise do gerenciamento de risco. Então, dependendo dos limites e, enfim, das condições, a gente consegue ampliar essas condições para que minimize a quantidade de necessidade de monitoramento ou do rastreamento, o que normalmente não sai a consulta e cadastro, sempre é obrigatório consulta e cadastro do motorista e ajudante, quando houver. Então, assim, fica muito a dica, olhar isso como algo que vai ajudar vocês a minimizarem risco, melhorar o cadastro de vocês, é como vocês querem tirar um empréstimo no final do dia com o nome sujo. Assim, os bancos vão olhar, eles vão agravar a sua taxa por conta disso, a seguradora é exatamente na mesma linha. Perfeito. Boa, muito bom. Bom ponto. E aí vai para a dica 4, né? Valorize um bom cadastro, tá? As seguradoras
elas mantêm histórico de tudo, prêmio pago, adimplência das faturas, histórico de sinistralidade, e principalmente as seguradoras, elas não têm um banco de dados organizado, como é no seguro de automóvel, que tem a questão do bônus 1, bônus 2, acho que a turma deve conhecer bastante bônus 3, bônus 4 e assim, mas as seguradoras, elas são muito de conversar entre si, então quando a gente tem uma situação de sinistralidade, ela vai ligar para a seguradora A, para a seguradora B, para como é que está essa conta aí? Ah, tá assim, 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 assado. Então, existem hoje, e aí eu vou evitar citar nomes, alguns transportadores e embarcadores que são extremamente mal vistos no mercado por conta de um histórico extremamente ruim, que na visão deles, aí não, pode ser simplesmente uma casualidade, uma visão deles extremamente suspeita. Então, valorize esse bom cadastro, né? E aí fica assim, fica um alerta, nenhuma seguradora vai operar com você se você não cuidar do seu histórico no longo prazo. Em algum momento isso vai se revidar ou em negativa generalizada de todas as seguradoras, ou simplesmente com taxas maiores. Tá? E principalmente, quanto maior o mais baixo índice de sinistralidade de vocês, sempre a negociação vai ser mais vantajosa. Tá? Porque a seguradora gosta de valorizar aqueles que dão resultado operacional para a seguradora e ajudam, digamos assim, na composição dos pagamentos de sinistros. Boa. Bom, então lá. Tá anotando aí? Eu não estou vendo as perguntas, depois você tem que só me pontuar. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Legal. Dica número 5, tá? Valor da cobertura. Eu brinco bastante, vocês já viram que eu brinco bastante, né? Tô toda hora brincando aqui, mas algumas coisas assim, eu particularmente já tive a experiência de usar um terno que não era meu, né? Na época dos meus 15 anos, na formatura lá do colégio, eu usei um terno emprestado do meu pai. Serviu, mas obviamente vira chacota entre os colegas, porque ele não é feito sob medida, tá? E na prática, limite máximo de garantia alto não é sinônimo de mais proteção. Se tu pedir uma cobertura de 500 mil reais, mas a tua carga de valor máximo é 100 mil, a seguradora ela está analisando isso e entendendo que quanto maior, até porque essa é uma premissa, né? Quanto maior a cobertura, maior o custo de prêmio mínimo, porque sim, tu pode não ter todas as cargas no valor de 500 mil, mas a seguradora te analisa como se tu carregasse todas as cargas nesse valor. Então, ela tende sempre a balancear esse custo com o tempo. Eu, particularmente, assim, nas nossas operações, a gente tenta ser o mais factível a um terno sob medida, ou seja, a gente chega lá, beleza, o cliente precisa exatamente disso, não precisa de 200 mil, não precisa de 300 mil, não precisa de 1 milhão, 2 milhões, vamos tentar trabalhar um limite que fica dentro da operação e quando for necessário se ajusta a isso. Andrés, vou ganhar um novo contrato com o embarcador tal, ou vou ganhar, né, vou precisar iniciar tal operação. Aí se faz um ajuste mais estrutural. Agora, se é um embarque por mês, 2 embarques por mês, existe um instrumento chamado embarque esporádico que se pode usar para esses casos. Só que é importante, então é uma dica, isso aí não existe documentado em nenhum lugar, mas na média as seguradoras só aceitam fazer se tu tem um limite máximo de garantia de 100 mil, ela só vai te dar no máximo mais 100 mil para esse tipo de embarque esporádico. Só que aí qual que é a contrapartida disso? É um processo um pouquinho mais lento, normalmente leva aí um turno para se conseguir uma liberação e eventualmente pode até acontecer do caminhão ficar parado esperando isso. Então, claro, tem que se medir, se não precisar ou não mudar a diferença de preço, aí sim trabalha, mas assim, eu vejo muita gente confundindo que limite máximo de garantia maior dá mais proteção, até porque no final do dia, se tu tem um sinistro de R$1.000 numa mercadoria de R$1 milhão, vai se pagar R$1.000, no final do dia, paga sempre aquilo que de fato tu operacionaliza. Boa, acho que isso responde aquela minha pergunta lá atrás, né? Exato. E outro ponto, tá? Bom, a pólice de acidente ela não tem franquia, tá? Mas assim, não para cobertura, nas coberturas básicas, mas negociem a franquia da pólice de roubo de vocês. Não sei se vocês, assim, eu gosto muito do exemplo do seguro de automóvel, porque é o seguro mais comum hoje no mercado brasileiro, mas se tu pedir para o corretor, teu corretor, dizer assim, Andrés, olha, eu preciso baixar esse prêmio, ele vai dizer assim, olha, vamos aumentar, uma das formas de fazer isso vamos aumentar a franquia. Quanto maior a franquia, maior a tua participação naquele prejuízo, menor o preço que tu vai pagar. A seguradora joga com isso também, só que eu vejo muito transportador não prestando atenção nisso, porque em alguns casos, assim, franquia sempre vai existir, a questão é, quanto maior ela,
tem apólices que eu já vi circular no mercado com franquia de 20% de roubo. Certo? Tudo bem, mas eu estou pagando barato, tudo bem, mas só que tem que estar muito ciente, se tu tiver um prejuízo de 100 mil reais, tu vai ter que entrar com os 20% disso debitado do que tu tem que dever. Então, assim, no final do dia, tu vai ter que tirar aquele dinheiro de algum lugar. Então, assim, se for bem negociado, eventualmente consegue zerar o primeiro sinistro, trabalhar com um segundo sinistro de 15% e a partir disso com 15%. Assim, não precisa, assim, o mais importante, olhem, tá? Porque às vezes a seguradora, e aí, assim, eu sou parceiro da seguradora, mas sou parceiro dos nossos clientes também e parceiro do mercado. Olhem com atenção, porque às vezes ela diz, não, mas eu consegui uma condição e mudou a franquia. E às vezes é um item tão pouco acompanhado que eventualmente faz tu literalmente descobrir isso quando tu acionou o seguro. Bom, Bom, não entendi, Bruno. não, acho que tá perfeito. Vamos para a última? Daí a gente A última. Com as perguntas aí. Gente, dica número 7, essa mais importante, eu tenho certeza que, se bem aplicado, todos aí vão tirar vantagens significativas. Seguradora não gosta de leilão, mas leilão, em certa medida, é importante. Portanto, acho que assim, não usem isso como uma premissa simplesmente barganhar por preço. Vocês viram que tem vários pontos a serem olhados. Às vezes, se tu olha leilão, tu tem que olhar uma única condicionante. É preço, é taxa. Então tem mais variáveis que orbitam nesse estágio de seguro. Mas assim, se tem uma forma padrão de se conseguir, é depois que tu definiu uma seguradora, que tu sabe que tu quer operar. E eu falei isso porque tem muita gente que não faz essa estratégia, tá? E é basicamente 4 pontos. Chora, chora, chora e chora. Chora para o corretor, chora para o segurador, diz, eu quero fechar, mas assim, o fato de tu dizer assim, eu vou fechar contigo, mas não com esse preço, para a seguradora muda a percepção. Então eu digo assim, sempre chorem, tá? Ou seja, não tenham medo de pedir desconto. Se pedir, peçam um adesivo. Eu particularmente faço sempre isso, né? Se numa loja, pelo menos um adesivo, um par de meia eu arranjo numa compra. Porque assim, não é vergonhoso fazer isso. A seguradora, ela trabalha com a possibilidade de você nunca pedir um desconto. Tá? Então, assim, depois que você definir a seguradora, chora. Então, ainda mais ainda que tem um cliente participando aqui, então, assim, é comum, faz parte do jogo, é isso, a seguradora, o que ela não quer saber é o seguinte, definiu a seguradora, chora, 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 e chorou e vai leiloar com outra seguradora, porque isso vai manchando um pouco o mercado. Agora, a partir do momento que tu disse, vou fechar com essa seguradora, isso é um acordo que pode fazer com o corretor de vocês, assim, olha, vamos fechar com essa aqui, mas, cara, eu preciso de mais desconto ali. Sempre tem alguma condição e, principalmente, aproveitem o final de mês, porque a seguradora é desesperada para bater meta, tá? A turma é pressionada, então, final de mês, normalmente, as negociações sempre ficam mais interessantes. É isso, eu acho que essa última dica todo mundo sabe fazer. Eu, particularmente, como sou gringo aqui, enfim, sou italiano, é comum chorar o tempo inteiro, né? Com certeza. Boa, muito bom. Pô, maravilha, obrigado aí, Andrés, obrigado pelas dicas, acho que muita coisa interessante, e acho que coisas que, obviamente, não são só realmente de redução de custo, que acho que é um ponto importante, principalmente esse último, mas que são as entrelinhas que até a própria Rosângela comentou aqui, que, obviamente, acabam, né, no final das contas, o seguro ele acaba tendo todas essas variáveis que são importantes, que é o próprio prêmio, mas também a questão da franquia, a questão da cobertura, a questão da GR, que você também comentou. Então, tudo isso que acaba sendo um bolo aí de coisas que variáveis que podem influenciar e podem te ajudar ou te atrapalhar aí no final. Exatamente. Vamos para as perguntas? Vamos lá, primeira pergunta do Ricardo. Ele falou que ele é uma transportadora de pequeno porte, né? Então ele falou que tem meses que ele transporta 15 cargas e tem meses que ele transporta 5 cargas. E como que ele consegue fazer? Ele consegue alguma redução nesses períodos de baixa? Como que isso funciona? Assim, a melhor forma disso assim, são basicamente duas premissas a nível de custo, tá? Tirando essas variáveis no detalhe, é prêmio mínimo ou taxa. Assim, nós aqui, na Mutus, eu sempre bato muito na questão do prêmio mínimo, justamente sabendo que existem momentos que não tem carga, né? Ou seja, foi na greve lá o ano passado os caminhoneiros, foi agora também, e aí fica muito ruim tu ter um custo e não conseguir faturar, assim, mas a seguradora sempre vai cobrar um prêmio mínimo, isso é inquestionável. A questão é que tem que ficar muito balanceado. Tem duas formas de fazer isso: ou você contrata e descontrata a pólice, isso é extremamente trabalhoso,
e a seguradora saca rapidamente que tu está fazendo isso, mas tem gente que é por época, né? Ou seja, eu faço 6 meses do ano contrato e depois contrato, né, por temporada. Existe a possibilidade de fazer uma pólice ajustável, mas, assim, no final do dia existe um custo, porque no final, assim, tu vai pagar um prêmio anual no final e vai fazer um ajuste que pode ser surpreendido lá na frente se o teu volume for maior. No final do dia, eu acho que, assim, vale muito entender um pouco mais a tua operação, e ver se a gente consegue fazer um balanceamento no sentido assim, poxa, consigo puxar este prêmio, porque assim, se a tua operação já era R$ 1.500 de prêmio, por exemplo, de seguro por mês, se o teu prêmio mínimo é 500 ou 600, faz pouca diferença, a não ser que tu pare a tua operação. Então, no final do dia, e aí não conhecendo a tua operação, eu posso falar assim, olha, talvez tu possa pagar minimamente o prêmio mínimo, só tem que bater muito na questão do prêmio mínimo. Às vezes não vale a pena ter eu falo muito como custo de telefone, né? Assim, o que adianta tu ter, sei lá, um plano mínimo de R$ 500 por mês e se tu consome só 10 minutos, então tu tem que baixar esse custo mínimo aí por mês ao máximo. Talvez seja o seu caso, mas também eu conheço transportadores aqui que transportam mais volume aí, tendo 2 caminhões do que um que tem 200, aí depende muito do perfil de mercadoria que você tem. Bom, legal. O Michael faz uma pergunta aqui que eu também acho que eu não sei se você vai conseguir responder agora, mas enfim, mas acho que talvez ele consiga aí depois na própria Multis, mas ele pergunta que ele faz transporte de veículo de carga, e ele queria saber qual que é a melhor seguradora para trabalhar, com sinistro e taxa. Acho que, obviamente, é legal ele procurar aí, né, para ver todas as opções que tem na mesa, né? Exatamente, isso a gente sem dúvida pode ajudar, mas assim, na prática, até para explicar um pouquinho, acredito aqui que temos vários tipos de transportadores, aqueles que sabem mais operar com carga fria, aqueles que trabalham com carga líquida, cada um leva um nível de expertise diferente. No mercado de seguro de carga é exatamente a mesma coisa, tem seguradoras com expertise em alguns alvos, né, de classificação de tipo de mercadoria, que têm experiências melhores do que as outras, tá? O grande ponto é saber qual seguradora tem esse apetite. Então, assim, no final do dia é consultar essas seguradoras, porque aquela que gosta mais de grãos vai focar em ser melhor condição em grãos, aquela que gosta de né, cegonha vai focar mais em cegonha, aquela que gosta de carga líquida vai focar em mais carga líquida. Para nós é muito mais claro, tá? Mas assim, só entendendo um pouco mais a operação, e aí vale, fica aberto aí também, Bruno, não sei se tu quer entrar no detalhe de como a turma pode fazer isso também, mas a gente pode ajudar vocês a encontrar isso, assim, vai muito para o apetite. Melhor seguradora do mercado é aquela que paga o sinistro no final do dia com um preço justo. Todas elas fazem isso, algumas têm umas eficiências operacionais, como o sistema de averbação, assim, mas assim, são muito similares. O que muda muito é o apetite que ela tem e o histórico que a seguradora tem para cada uma dessas operações. E nisso é só a gente detalhando essa operação para cada uma delas, para que elas possam, né, digamos assim, se manifestar e dizer, então, olha, eu gosto desse tipo de operação e quero, ofereço, portanto, para assumir este risco, digamos assim. Boa, maravilha. Tem uma pergunta aqui do Miguel que eu achei bem interessante, e acho que deve ser uma dúvida de boa parte do pessoal. Ele pergunta assim: é obrigatório a averbação via ATM, via sistema, antes do início da viagem? Ou existe a possibilidade de eu fazer a averbação durante o dia, talvez, enfim, até 3 horas, talvez depois do início da viagem? Tá. Eu tenho uma resposta que ela vem com sim e com não embutido, tá? Na legislação, tá? A averbação ela tem que correr antes do início da viagem, tá? Ao mesmo tempo que quem fez essa regulamentação, ela não sabe que às vezes para te entrar numa fazenda tu vai ter que andar 200 quilômetros e lá não tem nem sinal de fumaça. Assim, como tu vai averbar, né? Então, assim, no final do dia, o que eu tenho visto, e aí façam que não ouviram de mim, né, apesar que vai ficar gravado, mas assim, há seguradoras que elas, assim, facilitam a questão de averbação para no máximo no mesmo dia, mas assim, como eu digo assim, não é absoluto, vai ter que brigar muito com a seguradora para ter isso, mas e outra, não contem com isso, tem que sempre ter que averbação. Eu acho que também a pergunta fala, tem que ser ATM, na ATM é uma das ferramentas mais usadas do mercado, mas tem outras ferramentas também, que aí, claro, depende do que a seguradora te coloca como oportunidade, mas eu já vi contas, por exemplo, que não averbam a partir das 7 da noite até a meia-noite. Então, isso assim, essas particularidades têm que ser expostas, por exemplo, a quem trabalha com animais vivos, como é que tu sabe quanto carregou se a partir do momento que tu só sabe as unidades que chegaram nos animais vivos quando tu está descarregando?
né, ou aquelas mudanças de valores repentinas que acontecem na hora da carga, né, na hora do embarcar a mercadoria. Então, no final, acho que jogar limpo com as seguradoras, olha, eu preciso fazer dessa forma, é melhor do que tu fazer errado, ou seja, ainda averbar no mesmo dia é discutível, tá? Ainda tem segurador que acaba pagando. Agora, o que não pode acontecer de jeito nenhum é averbar um dia depois. Isso, assim, sem negociação nenhuma com a seguradora, tá? Assim, então, existe um sim ou não, porque na regulamentação, se a seguradora quiser se defender, ela vai dizer o seguinte, não vou pagar. Se a Selma for uma seguradora com apetite, com foco em carga, ela vai poder, ela consegue negociar condições para que tu possa averbar isso dentro do mesmo dia, mas tem que ser negociado e as seguradoras que fazem isso correm o risco de uma SUSEP bater na porta delas lá e criar complicações de regulamentação, digamos assim. Perfeito, perfeito. Maravilha. E aí tem uma última pergunta aqui, se também depois o pessoal quiser, eu só acho que tem uma última pergunta, da Lúcia. Acho que a gente falou um pouco disso, né, que obviamente cada carga tem um modelo diferente, cada, né, perfil, até cada seguradora acaba falando com preços diferentes, mas ela pergunta se toda seguradora tem um prêmio mínimo. Existe um prêmio mínimo? Sim, toda seguradora tem e aí vai muito da negociação, tá? Esse prêmio mínimo na Mutus aqui, depois vocês vão cobrar a equipe de vendas lá para fazer isso, mas assim, a gente já conseguiu negociar para uma mercadoria, para uma mercadoria que era raspas de pneu, que o transportador não carregava mais de R$3.000 por carga, a gente chegou a conseguir R$200 de prêmio mínimo por mês, tá? Mas isso com diversas condições, e aí muito vai da nossa especialidade, vai do momento, assim, eu só tive uma pólice nesse preço nos últimos 3 anos, então vai muito de ser assim, foi porque a gente foi chato o suficiente para entender a operação do cliente e para bater na porta das seguradoras. De forma geral, prêmio mínimo médio, eu giraria na casa dos R$600 a R$700, tá? O que a média do mercado adota. E aí vai muito das especificações de mercadoria e até mesmo se prêmio mínimo faz diferença para a tua operação ou não, né? Assim, uma das coisas que a gente está conversando, enfim, com o pessoal da FretBras também justamente como a gente olha para a quantidade de usuários que a FretBras tem, de parceiros que tem, e como a Mutus pode negociar isso em conjunto com seguradoras, né? E aí dando um benefício super diferenciado, que aí vou deixar para o Bruno, não é comigo, mas de como isso pode ser negociado ponto a ponto. Então, mas assim, é bem comum aqui prêmio mínimo de R$300 a R$400, tá? Aí depende muito da operação. Isso independente assim, pelo menos das 5 seguradoras principais que a gente opera, é bem comum. Pelo menos conosco, né? Entendi. Boa. Isso a gente vai negociar, fiquem tranquilos que vem novidade por aí. Maravilha, acho que a gente está chegando aí nos finalmente. Mais alguma pergunta, pessoal? Pro sino final aí. Andrés, mais uma vez, obrigado. Obrigado pelo tempo e obrigado a todo mundo de novo por ter participado. Fiquem ligados que quinta-feira, mesmo horário, a gente vai ter nosso último papo, nosso último webinar. Vai ser super legal também, vai ser com o presidente da Cantu Pneus, que é o fundador lá da empresa, de uma fabricante de pneus, e eles têm uma solução bem interessante para venda de pneus também. A gente vai lançar lá também uma novidade, então fiquem atentos. E Andrés, obrigado mais uma vez. Pô, muito, muito esclarecedor, muitas dicas legais, e espero que o pessoal tenha gostado. Eu também espero, fica a expectativa que de fato eu tenha ajudado de alguma forma a cada um de vocês, ou pelo menos, enfim, contribuído, né, para a operação de vocês. Espero que todos aí consigam passar. As expectativas normalmente não são ruins, mas eu acho que é o momento para se reinventar agora, tanto para renegociar os contratos que vocês possuem, como tentar novas abordagens. Tá aí a FretBras aí que para mim é um dos mais emblemáticos parceiros de transportadores para conseguir fretes. Então, gente, acho que a tecnologia está aí para ajudar também. Né? Espero que a Mutus também fique à vontade para conversar. Posso passar meu e-mail depois para quem quiser. Então, ou entre no site. Então, fiquem bem à vontade. Estou aqui para ajudar e contribuir para que a gente tenha aí um transporte muito mais eficiente e sem dúvida nenhuma, um transporte muito maior, digamos assim, em proporções aqui para todos vocês. Maravilha. Boa noite, pessoal. Muito obrigado.
Legal, gente. Um abraço.